E a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e a Abraleite se reuniram nesta quinta-feira para discutir a desoneração dos lácteos e equipamentos e estimular as exportações. Vamos então falar ao vivo com o presidente da Abraleite, Geraldo Borges. Oi, Geraldo, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa edição do Bem da Terra. Já gostaria de começar discutindo e perguntando: a discussão, o encontro foi produtivo com o MAPA? Bom dia, Renata Maron, bom dia a todos que nos assistem pelo Terra Viva. A reunião foi boa, sim, com o embaixador, secretário da Secretaria de Relações Internacionais, Orlando, que nos recebeu junto com sua equipe, alguns diretores, e é um assunto que já vinha sendo tratado não só com a ministra, mas como parte de sua equipe, e é um assunto muito importante, já que nós temos um custo de produção altíssimo, que já vinha há muitos anos alto e que agora, com essas altas dos insumos, piorou bastante para a produção de leite, para toda a cadeia produtiva do leite. E nós precisamos retirar alguns impostos, como os de importação e outros impostos que incidem sobre diversos produtos e equipamentos que utilizamos na nossa pecuária leiteira. E foi discutido isso, inclusive, uma pauta que já vem rodando no Ministério da Agricultura há algum tempo e que nós estamos aí com um trabalho de estratégia para que possamos resolver junto ao Ministério da Economia, que é quem decide realmente sobre esse tipo de ação que a gente conversou ontem. Conversamos também sobre a questão das exportações dos lácteos, que nós tivemos aí dezenas de mercados novos abertos, porém as exportações não evoluíram como deveriam evoluir, não cresceram como deveriam crescer, e nós precisamos de detectar quais são as dificuldades, quais são as amarras, para que a gente possa tornar o país realmente um grande exportador. Então, foi uma pauta composta de dois assuntos: uma, desonerar, ou seja, diminuir a carga tributária em cima de produtos e equipamentos que nós utilizamos, e a segunda, no sentido de viabilizar, ver o que é que está trabalhando para que a gente possa colocar realmente a indústria de lácteos brasileira num cenário de grande exportação que nós não temos. Nós exportamos muito pouco e o Brasil precisa avançar nessa agenda, Renata. Exatamente, Geraldo. À medida que a gente tem, né, sempre o avanço, o anúncio de novos mercados, nós acreditamos que, com toda certeza, seguindo esse caminho, há mais oportunidades para os produtos do agro aqui do Brasil. E aí, nesse sentido, quando a gente tem mercados abertos, importantes, mas há uma trava no sentido dessa exportação, desses embarques, o interessante é descobrir o que vem acontecendo, né? Será que há questões sanitárias muito rígidas, né? Muitos limites aí impostos a esses embarques, Geraldo? Nós achamos que é uma série de fatores, dentre eles o próprio custo do nosso produto, não só para produzir, como para industrializar. Então, isso nos torna menos competitivo, mas nós temos outras amarras que precisamos desvencilhar. Por exemplo, por que com tanta planta habilitada e tanto novo mercado aberto, as indústrias não conseguiram colocar seus produtos lá fora? Então, nós precisamos aprofundar nisso, e uma das decisões que tomamos na reunião ontem é que provavelmente devemos fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de reunião, ou convenção, ou fórum, para discutir isso mais a fundo junto com a indústria também, já que quem é responsável e pode colocar os nossos produtos lá fora é o setor secundário, são as indústrias de laticínios e as cooperativas que também trabalham com indústria de laticínios. Então, precisamos avançar nesse sentido, Renata. Tivemos agora, estamos tendo ainda um momento de câmbio favorável às nossas exportações, diminuiu um pouco nos últimos dias, mas a gente continua realmente com um câmbio favorável para que a gente possa exportar. E essas exportações de lácteos trariam um equilíbrio melhor para a nossa cadeia, né? Inclusive diminuiria todo aquele problema que nós conhecemos há anos de importações que às vezes são inoportunas e que são em fluxo grande, ou seja, em surto de importação daqui do Mercosul, e que faz com que desequilibre muito a nossa cadeia, prejudicando milhares de pequenos produtores, pequenos, médios e grandes produtores. Todos são afetados
quando isso acontece. Então, se nós tivermos essa válvula de escape funcionando, fazendo com que consigamos exportar mais, com certeza teremos um equilíbrio melhor dentro do nosso mercado interno, o que trará mais estabilidade e realmente viabilidade para milhares ou até mais de 1 milhão de produtores que hoje atravessam um momento muito difícil de custo de produção altíssimo. O preço do leite pago ao produtor não acompanhou essa alta no custo de produção e tem sido muito difícil para milhares continuarem na atividade. Então, estamos em busca de solução e a conversa ontem foi muito boa nesse sentido. Perfeito. Para a gente fechando aqui a nossa conversa, expectativa para o Plano Safra 21 e 22. Como está do setor produtivo leiteiro, dado que é um setor que, na sua maioria, é então composto por pequenos produtores, agricultores familiares. Ontem mesmo eu falava com a CNA e há assim um entendimento, né, de mais um olhar ali bastante forte aos pequenos produtores por meio do Pronaf, então taxas de juros aí mais atrativas para esse segmento. E também esse anúncio que a gente abriu aqui o programa de hoje, falando que será na próxima terça-feira no Palácio do Planalto, apenas aguardando ali alguns ajustes, né, do horário do presidente Bolsonaro. Como vem a expectativa do setor leiteiro nesse sentido, Geraldo? É mais ou menos o que você falou, Renata. A Abraleite está muito preocupada, não só a CNA, como todas as nossas instituições, nossas entidades do setor, justamente nesse ponto em que a taxa de juros ao Pronaf, ou seja, aos pequenos produtores, aqueles da agricultura familiar, não seja a mesma do Plano Safra 2020 e 2021. A preocupação é que esse Plano Safra 21 e 22 venha com a taxa de juros mais alta, o que vai viabilizar mais ainda a atividade para milhares de pequenos produtores, que vão ter mais dificuldades ainda de tomar esse recurso com um juros mais alto em um momento tão difícil de custo de produção, inviabilizando a sua atividade. Essa é a maior preocupação e o governo, tanto pelo Ministério da Economia quanto pelo Ministério da Agricultura, já deram sinais de que não será igual ao ano passado, mas que estão tentando chegar próximo do que foi ano passado. Então, a nossa expectativa e o nosso pedido e, de certa forma, a nossa cobrança em cima dos dois ministérios do governo é que eles realmente consigam atender pelo menos igual ao Plano Safra do ano passado, que nós não tenhamos realmente um recuo, um retrocesso. Essa é a nossa expectativa. Mas sabemos das dificuldades também que o país passa em decorrência de tudo que foi vivenciado nesse 1 ano e quase meio de pandemia e que realmente dificultou para todos os sentidos. Mas seguimos nessa expectativa, Renato, e torcemos para que pelo menos fique como estava no ano passado. São vários outros pontos que a gente também pede que o governo contemple nesse Plano Safra e esperamos que no dia 22, agora na semana que vem, no lançamento, não sejamos surpreendidos com negativas ou com um plano inferior ao anterior. Esperamos que a gente tenha um lançamento de um plano pelo menos igual ou, de preferência, melhor do que o anterior. Perfeito, então, muito obrigada por sua entrevista aqui com a gente. Com certeza voltamos a nos falar aí na próxima semana. Até então, semana que vem. Um bom fim de semana para você, Geraldo. Nós agradecemos, um bom fim de semana a quem nos assiste, a todos do Terra Viva. Muito obrigado. Obrigada.